Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Recebemos que há anjos que nos guardam e nos protegem e nos livra de todo mal. Nós cremos pela fé, não andamos por vista, andamos por fé. Cremos que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Digo Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem nos conduzido em triunfo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por isso, graças te damos, Senhor, como igreja de Cristo, reconciliada, abençoada em Cristo, salva pela tua graça. Que a ministração desta noite seja para a tua glória e para a edificação da tua igreja, a saber, dos teus filhos, das tuas ovelhas, daqueles que foram escolhidos, chamados e predestinados segundo o seu propósito. Que a tua palavra seja revelada para a perfeita edificação e o perfeito entendimento espiritual. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Deixa eu arrumar o som aqui. Raba Pai. Maravilha. Graça e paz, igreja. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você aí no Facebook. Estou de volta, hein? Olha eu aqui, ó. Pessoa que eu tinha ido para o céu, né? Estou aqui ainda. Graça e paz você no Facebook. Graça e paz você no YouTube. Estamos aqui para a glória de Deus em nome de Jesus. Olha, domingo que vem você não pode perder por nada a ministração. Domingo que vem é o primeiro culto do ano, dia 2 de janeiro de 2022. Haverá uma palavra profética que será revelada, será entregue àqueles que crê. É verdade que o justo vive por fé. Então, o profeta Amós disse que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Então, o segredo de Deus já foi revelado. Domingo que vem, dia 2, eu estarei aqui trazendo essa revelação para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqueles que vivem pela fé, viverão aí um ano debaixo de uma palavra profética poderosa sobre a sua vida. Amém? Dia 2, se puder estar aqui ao vivo é melhor ainda. Se puder, você é de São Paulo, ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, vem estar conosco aqui, domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, graça e apostolado, primeiro culto do ano, domingo agora, domingo que vem, tá? Dia 2 de janeiro, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Amém? Vem domingo, ao vivo é diferente, hein? Ao vivo é diferente. Domingo, às 18 horas, palavra profética para a sua vida será liberada. É o primeiro culto do ano. Não perca por nada, tá? Comece o ano fazendo a coisa certa na presença de Deus. E todos os meses e todo o seu ano será maravilhoso. Amém? Olha essa frase, hein? Comece o ano novo fazendo a coisa certa. Tem gente que começa bêbado, logo na virada, usando droga, bêbado, com bebedice, com orgia. Depois a vida dá tudo errado, não sabe por quê, né? Então, olha só. Começa o ano fazendo a coisa certa, na presença de Deus. E eu te garanto que todo o seu ano será maravilhoso. Amém? Domingo às 18 horas, não perca por nada. Vamos ao apostolado de hoje? Olha, o assunto hoje, entendendo Gálatas 5. Anote aí. Entendendo Gálatas 5. No nosso canal no YouTube, temos a playlist lá, Graça aos Gálatas, tá? Entra no nosso canal no YouTube, Ministério Graça Apostolado, já aproveite e já se inscreva. Aliás, quero agradecer os que já se inscreveram. Glória a Deus pela sua vida que está trabalhando conosco, de mãos dadas com o MGA. Quando você se inscreve no canal, você está de mãos dadas com o ministério.
ajudando o ministério a divulgar a graça e o apostolado. Então, no nosso canal no YouTube, procure lá a playlist A Graça aos Gálatas. Hoje, entendendo Gálatas 5. Bíblia, papel e caneta. Vem comigo. Entendendo Gálatas 5, então, começando com Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1, Paulo deixa as coisas muito claras, muito evidentes. Aliás, a pregação e o ensino de Paulo são evidentes, são claros, claríssimos. Não deixa dúvida, não deixa margem para dúvida nenhuma. Fica claro que o que ele ensinou e ensinava e deixou registrado era a pura revelação de Deus. O que prova isso é que de Gênesis até Paulo, nunca ninguém tinha falado o que Paulo tinha dito. O que prova que o que Paulo falou eram revelações. Principalmente prova porque tem lógica. A pregação e o ensino de Paulo tem lógica, tem coerência. Não é uma coisa louca. Tem lógica e coerência. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então tem lógica e tem coerência. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tem lógica, tem coerência. Amém? Então, entendendo Gálatas 5, vem comigo, verso 1. Olha como que Paulo começa. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Olha que maravilha, hein? Cristo, Paulo deixou claro. Você não vai ser liberto ainda, tá? Cristo já te libertou. Por quê? Eu não falei que tem lógica, que tem coerência? Por que você não vai ser liberto? Porque Cristo já morreu. Você só seria liberto se Cristo fosse morrer. Então, aí você seria quando ele morresse. Como ele já morreu e já ressuscitou, tudo já está consumado. Então, quando ele morreu, ele te libertou. Entendendo isto, Paulo disse, Cristo, sublinha na sua Bíblia, Cristo nos libertou. Quando? Alguém diria, quando? Quando ele morreu. Está claro ou não está claro? Agora, presta atenção. Por que as igrejas da lei fazem campanhas de libertação? Diga comigo, se Cristo já nos libertou. Ah, pastor, fazem campanha de libertação para a pessoa parar de fumar. Para a pessoa parar de beber. Mas fumar e beber é uma obra da carne. Então devem fazer uma campanha para ele parar de viver. Porque enquanto todos estiverem vivos, se a obra da carne não for X, será Y. Se não for Y, será Z. Então, toda carne tem atitudes, tem obras carnais que nos envergonham. Então, se vai fazer a campanha de libertação parar de beber, tem que fazer a campanha de libertação parar de pensar besteira. Porque quem é que não pensa besteira? E aí fazer uma campanha de libertação para parar de falar besteira. Porque quem é que não fala besteira? E aí fazer uma campanha de libertação para parar de ter atitudes erradas. Quem é que na Terra não tem atitudes erradas? Traduzindo, quando é que vai acabar essas campanhas aí? Nunca. Tanto é que aqui em Gálatas 5, depois Paulo explicou o que são obras da carne. Então, as igrejas, escreva aí, ó. As igrejas, os pastores, os ministérios, as comunidades, os grupos que apregoam, que fazem campanha de libertação ou corrente de libertação, estão em apostasia. Porque Cristo já nos libertou. Ou seja, a libertação que tínhamos que ter, já temos. Amém? Está claro ou não está claro? A verdadeira libertação. O que adianta a pessoa parar de fumar se ele está vivendo debaixo da lei? O que adianta a pessoa parar de beber se ele está vivendo debaixo da lei, está debaixo de condenação? Libertação não é parar de beber. Libertação não é parar de fumar. Paulo diz que Deus nos deu espírito de moderação.
Moderação. Não é para você, eu parei de beber, mas toma café que nem um louco. Eu conheço gente que, não bebo cerveja, eu não bebo o vinho, mas toma café que nem um retardado. Então tem que fazer a campanha para ele parar de tomar café. Por quê? Fez a campanha para ele parar de tomar cerveja. Agora tem que fazer a campanha para ele parar de tomar café. Não é? E vai fazer a campanha para ele parar de comer também? Que tem gente que come que nem um porco. Come que nem galinha. Já viu galinha? Galinha, se deixar, ela come o dia inteiro, não é? Não é? Galinha, você não vê se dá comida para ela. O papo está grande, está estourando, ela está comendo ainda. Então tem que fazer a campanha para parar de comer. Então essas campanhas são furadas. São apenas manipulação religiosa de quem não conhece e não entende a palavra de Deus. Ficou claro? Olha a verdade como que ela é clara. Entendendo Gálatas 5. Cristo nos libertou para que sejamos de fato, de verdade. Não é, eu fiz campanha para parar de fumar, fiz campanha para parar de beber. Não, você fez essa, mas você não fez um monte, você vai ter que fazer ainda. Campanha para parar de comer, campanha para parar de falar besteira, campanha para parar de pensar besteira, campanha para parar de ter sonho bobo. E por aí vai. Campanha para parar de olhar para coisas que você não deve olhar. Campanha para parar de pensar em coisas que você não tem que pensar. E aí, quando é que vai parar isso aí? Então Paulo disse, Cristo nos libertou para que de fato, de verdade, sejamos livres. Quem recebe essa palavra? Então diga pela fé, de fato eu estou livre. Diga, de verdade eu estou livre. Agora, você está livre de verdade, de fato, não é na carne. Está claro ou não está claro? Você está livre de fato, de verdade, é no espírito. Não adianta fazer campanha de libertação parar de beber. Vai ter que fazer a campanha de libertação parar de comer também. Está comendo muito. E aí, já viu alguém fazer campanha de libertação parar de comer? Você nunca viu, né? E aí, como é que faz? Fazendo campanha de libertação parar de beber. Mas parar de beber café? Está bebendo muito café também, né? Café faz mal. Tudo demais faz mal. Então a verdadeira libertação não é a que os homens fazem. É a que Cristo nos deu na cruz. Quem recebe? É essa que é a libertação verdadeira. Entendendo Gálatas 5. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes. Olha o que Paulo fala. Fica firme nessa libertação que Cristo te deu. E não torneis a viver debaixo da lei. Ou seja, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Você que está em graça, você não tem que voltar para a Assembleia de Deus para fazer campanha. Para Deus é amor, para Pentecostal. Você vai fazer o que lá? Não, porque eu preciso congregar. Mas congregar debaixo de condenação? Então Paulo disse, estai, pois, firmes e não torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão. Escravidão de quem? Dos homens. Vamos lá em Colossenses rapidinho. Depois de Gálatas, Efésios. Depois de Efésios, Filipenses. Do lado de Filipenses, Colossenses 2, verso 8. O tema hoje, entendendo Gálatas 5. Veja Colossenses 2:8. Colossenses 2:8, Paulo diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Está claro aí? Você tomar esse cuidado? Você vai tomar esse cuidado? Amém? Para que ninguém te faça presa sua? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha aí quem é que prende as pessoas. Olha aí, Gálatas 5:1. Olha aí quem coloca jugo de escravidão
Gálatas 5:1, estai, pois, firmes e não vos torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão de quem? Dos homens. Quem é que escraviza? João capítulo 8, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus ficaram doidos. Nós não somos escravos de ninguém? Como é que fala que nós vamos ser libertos? Vocês são escravos, sim. Não, nós não somos escravos, não. Vós tendes por pai o diabo. Não, nosso pai é Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês não queriam me matar. Porque Abraão não quis me matar. Como é que vocês são libertos? Então, a liberdade que os homens oferecem é uma liberdade humana, terrena, religiosa. Que não é a liberdade de Cristo. Não é a liberdade que vem de Deus. Colossenses 2:8. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O que é filosofia? Sabedoria humana. Filosofia, sabedoria humana. Fala bonito, boa dicção, culto, mas é só sabedoria humana, não tem revelação nenhuma. Alô? E não está cheio de religião assim? Está cheio ou não está cheio? Filosofia, a PL é filosofia, Seishonoye é filosofia, Hare Krishna é filosofia, budismo é filosofia. Isso aí é o quê? É sabedoria humana. Não tem revelação nenhuma. Está claro ou não está claro? Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Cristo fez? Gálatas 5:1. Cristo te libertou. Tá bom? Tá bom assim ou não tá bom? Não segundo Cristo. Paulo falou, tenha cuidado para você não ser presa dos homens. Segundo sabedoria de homens. E não segundo Cristo. O que Cristo fez? Uma das coisas. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Alô, escutai, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, sublinha aí, Cristo de nada vos aproveitará. Nossa, essa foi forte, hein? Essa foi boa. Quer que eu explique melhorzinho? Se vos deixar de circuncidar. Quem é gentil aqui? Levante a mão. Você é gentil? Gentil não precisa de batismo em águas para ser salvo. Efésios 2:8. O gentil é salvo pela graça. É só ele crer nisso, por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Efésios 2:8. Então, se você é gentil, você não precisa de batismo em águas para a salvação, para a vida eterna. Então, o texto ficaria assim, Gálatas 5:2. Escutai eu, MGA, Marcos Gomes. Se vos deixar de se batizar, você que é gentil, vai para a Assembleia, vai para a Batista, vai para a Quadrangular, vai para a Universal, vai para a Igreja Católica, vai para o Testemunho de Jeová, vai para a Congregação, vai para o Pentecostal, você vai para um monte de lugar da lei aí. Se você deixar se batizar, então, Gálatas 5:2, Cristo de nada vos aproveitará. Diga, como assim? Gálatas 2, já ensinei, verso 21. Já ensinei. Já tem lá a playlist, entendendo Gálatas 2. Olha o Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a salvação provém do batismo nas águas, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O Espírito Santo está mandando ler 1 Coríntios 1, antes de Gálatas, volta aí. 1 Coríntios 1, olha o que Paulo diz. O mesmo Paulo. 1 Coríntios 1, versículo 14. 1 Coríntios 1, 14. Paulo falou, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Você já viu algum pastor dar graças a Deus porque não batizou alguém? Só Paulo mesmo. Porque os pastores se gloriam quando batizam alguém. É ou não é verdade? E o Paulo dando glória a Deus, graças a Deus, que não batizou ninguém. Ele falou, graças a Deus, que eu não batizei esses aí. Coríntios 1,14. Eu batizei Crispo e Gaio, lá em Atos 16, o carcereiro. Graças a Deus que a nenhum de vós batizei.
Verso 15. Para que ninguém diga que foste batizados em meu nome, igual João Batista fazia. Atos 19. Em que fosse batizado? No batismo de João. Então, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, para que não digam que fosse batizado em meu nome. Quem entendeu? Coríntios 1, 16. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro. Não, eu comecei a entender a graça e o Espírito Santo começou a me levar para um outro nível de entendimento espiritual e eu deixei as coisas de menino. Ficou claro aí? Acabei com as coisas de menino. Não sei se eu batizei outro. Batizei a família de Estéfanas. Coríntios 1, 17. Pois Cristo enviou-me não, sublinha, enviou-me não para batizar. Sublinha, cadê a caneta? Coríntios 1, 17. Cristo, sublinha, enviou-me não para batizar. Está claro ou não está claro? Não, está escrito ou não está escrito? Se Cristo enviou o Paulo não para fazer batismo, o Paulo foi enviado para evangelizar, para pregar, não para batizar, igual João Batista fazia. Se Paulo não foi enviado para batizar, você vai batizar, pastor? Ô pastor, fala sério, né? Paulo não foi enviado para batizar. Ele foi enviado para quê então? Coríntios 1, 17. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, para pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que Paulo está dizendo? Está claro, hein? Isso aqui é hermenêutica. O que ele está falando? Se ele batizasse, ele estaria tornando a cruz de Cristo em... A cruz quer dizer a morte. Menos de um minuto. Vamos lá? Menos de um minuto? Coríntios 1, 17. Última linha. Ó. Para que não se faça vã. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Vamos lá. Gálatas 2, 21. De novo. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mais um. Gálatas 5, verso 2. Se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, morreu em vão. Morreu para quê? Vamos ver o que Cristo disse. Vamos lá em Lucas. Abre sua Bíblia em Lucas. Lucas, olha lá. 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Olha o que Cristo diz. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem quer dizer Jesus. Veio buscar e salvar. O que Paulo entendeu? Se ele veio buscar e salvar, se eu batizar, Gálatas 5:2, Cristo de nada aproveitará? Ele veio buscar e salvar, mas eu estou batizando, então por que ele veio buscar e salvar, se eu estou batizando? Coríntios 1, 17, para que a cruz de Cristo não seja em vão. Gálatas 2, 21, para que ele não tenha morrido em vão. Gálatas 5:2, para que a morte dele aproveite, seja aproveitada. Por quê? Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar, mas as igrejas evangélicas dizem que não está salvo ainda. Então, Gálatas 2:21, Cristo morreu em vão. Então, Coríntios 1:17, a cruz de Cristo foi em vão. Então, Gálatas 5:2, Cristo de nada está aproveitando, porque ele veio buscar e salvar. E os pastores estão batizando ainda para ser salvo. Então não está salvo. Se não está salvo, ele morreu em vão. Que evangelho é esse que vocês pregam, hein? Que Bíblia que vocês estão lendo? Dá um sinal, quem está entendendo. Aí eu pergunto, tem lógica fazer batismo em águas hoje?
para quem tem consciência, para quem tem conhecimento, tem lógica. Então escreva no seu caderno, escreva aí. Diga comigo, o batismo em águas hoje, diga isso, anula a cruz de Cristo. Isso é Coríntios 1,17. Para que a cruz de Cristo não seja feita em vão. Está entendendo, Cido? O pessoal da Batista que estão fazendo batismo lá ainda, eles não estão batizando ainda? Está anulando a cruz de Jesus. Porque ele veio buscar e salvar, mas para eles não está salvo ainda. Então por que ele morreu na cruz? Se ele falou que veio buscar e salvar. Então não está salvo ainda? Nossa! Claro que está salvo. É eles que não conhecem a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Escreva aí, ó. Escreva. Diga, o batismo em águas hoje torna a morte de Cristo em vão. O batismo da católica, que batiza criancinha com água na cabeça, por aspersão, isso torna a morte de Cristo em vão. O batismo da presbiteriana, que é água na cabeça também, aspersão, torna a morte de Cristo em vão. O batismo da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, que é imersão, afundar nas águas, torna a morte de Cristo em vão. Qualquer tipo de batismo anula a morte de Jesus. Está claro ou não está claro? Por isso, corre lá em Hebreus 6. Corre em Hebreus 6. Olha como que a Bíblia se encaixa, o apostolado. Hebreus 6, verso 1. Olha como que as coisas se encaixam. Hebreus 6, 1. Pelo quê? Continuando. O que está escrito aí? Deixando, irmão. Hebreus 6, verso 1. Pelo quê? Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. Quer dizer, não é para fazer de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de coisas que já não têm mais sentido espiritual. Isso são obras mortas. O batismo em águas é uma obra morta. Ou seja, não tem sentido espiritual, não tem valor espiritual. Ah, mas eu vou fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode fazer em nome do pai, em nome do cunhado, em nome do primo, em nome do vô, em nome do tio. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não. A nossa igreja faz em nome de Jesus. Não muda nada. O batismo não tem mais sentido espiritual. Ele não tem efeito espiritual. Porque se ele tem efeito espiritual, então Cristo morreu em vão. Ué, se o batismo vale mais que o sangue de Jesus, então por que ele derramou o sangue? Porque antes de Jesus derramar o sangue, João Batista já fazia batismo. Mateus capítulo 3, era só continuar batizando. E ele não precisava morrer na cruz. Está claro ou não está claro? Oh, por que ele sofreu tanto? Sofreu ou não sofreu? Por que ele sofreu tanto? E pior que sofrer, ele teve que derramar o sangue dele. Hebreus 9 diz que é o sangue do Deus vivo. Mas as igrejas evangélicas, para eles, o sangue do Deus vivo não valeu para nada. O que vale é o batismo nas águas. O sangue de Jesus, para todos os evangélicos, não valeu para nada. Não, vale sim. Então por que você está batizando a pessoa? Dizendo que ela vai ser salva se ela batizar. Então o sangue não valeu para nada. 1 Coríntios 6,19. Fostes comprados por bom preço. Comprado pelo sangue de Jesus. Está comprado, está comprado. Está comprado, mas se não batizar não vai ser salvo, então não foi comprado. Então o sangue não teve efeito nenhum. Quem está percebendo? Vamos voltar no meu assunto? Não, vamos terminar o Hebreus 6, vai. O Hebreus 6. Pelo que deixando os ensinos elementares
da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre o quê? Batismos. Não está aqui? Então, Hebreus 6 manda deixar o ensino sobre batismo. Hebreus 6, pelo que deixando. Hebreus 6, verso 1 fala para não lançar de novo, para não fazer mais, não lançar de novo fundamento do arrependimento de coisas que não têm mais valor, não tem mais sentido espiritual. Só quem está entendendo. Tem coragem, pastor, de agradar mais a Deus do que a tradição? A pastora Sueli foi falar com o padre uma vez, mostrou para ele alguns textos de Efésios. O Paulo disse, é verdade, está certo. O padre disse, está certo, é verdade, mas eu já recebo lá de cima assim, eu não posso mudar. O padre é um bunda mole, né? Vamos falar a verdade, né? É um boca aberta, né? Não serve a Deus coisa nenhuma, né? É porque se servisse a Deus, Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas o padre é um pau mandado, é uma marionete do sistema. Assim como os pastores são marionetes do sistema, bonequinhos de chumbo do sistema. Não tem coragem de viver para agradar a Deus. Não. Passam por cima da verdade, esconde a verdade debaixo do tapete, debaixo do púlpito e vive para agradar os homens. É ou não é verdade? É verdade. O tema hoje, entendendo Gálatas 5. Vamos lá? Parei aqui no Gálatas 5, verso 2. Gálatas 5, 2. Escutai eu, Paulo. Não é Tiago, não é Pedro, não é João. Ele disse, escutem a mim. Eu vos digo, se vocês deixarem se batizar, está perdido. Porque você não é obrigado a se batizar. Ninguém pode pôr uma faca no seu pescoço e te obrigar a se batizar nas águas. Só batiza se você deixar. Se você deixar, Gálatas 5, 2. Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, para você, seria como se ele tivesse morrido em vão. Tem coragem, irmã, de batizar nas águas e tornar a morte de Cristo por você em vão? Você tem coragem, irmão, depois que você está lendo a Bíblia? Irmão, você tem coragem ainda de aceitar ser batizado numa igreja da lei e tornar a morte de Cristo por você em vão? Você teria coragem? Agora você está sabendo da verdade. Você que já foi batizado, agora não tem mais jeito. Você já foi batizado. Não valeu para nada. Você não está mais salvo e nem menos salvo. Porque você já era salvo. Diz Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Você já era salvo. Batizou por causa dos homens. Por causa da condenação. Você não tinha conhecimento. E você que está tendo conhecimento agora, você vai arregar para o sistema? Sério mesmo que você vai pisar em cima do sangue de Jesus? Eu não acredito. E depois você fala que você é ovelha? Sério mesmo que você vai tornar a morte de Jesus por você em vão? Eu não faria isso como eu não fiz e não faço mais. Fiz na ignorância. Mas Atos 17 diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Quando chegou o conhecimento, 1 Coríntios 13, acabei com as coisas de criança. Ficou claro ou não ficou claro, hein? Hã? Gálatas 5, verso 3. De novo testifico a todo homem. Tem caneta aí? Gálatas 5, 3. Que se deixar circuncidar, sublinha, está obrigado a guardar toda a lei. E aí? Você vai guardar toda a lei? Volta uma página aí, Gálatas 3.
Já ensinei também. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não entendeu? Olha lá. Ó. Gálatas 5, verso 3. De novo testifico a todo homem. Se você deixar circuncidar, então você está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Quer viver da lei? Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Traduzindo. Tem que ser muito burro para viver da lei, né? Porque ele não vai ser justificado. Então por que eu vou me batizar se eu não vou ser salvo por causa do batismo? Por que eu vou fazer o jejum se eu não vou me santificar através do meu jejum? Vai ser em vão o que eu vou fazer. Porque Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Vírgula. Porque o justo viverá da fé. Da fé no quê? No que Cristo fez por ele. Está claro aí? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Então, na graça, quem crê está o quê? Justificado. Quem crê, não quem faz uma obra. Está claro ou não está claro? O tema hoje, entendendo Gálatas 5. Pior que guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Pior é Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo. Um dia eu estava pregando na televisão, um homem adventista se converteu na hora quando eu estava lendo Gálatas 5:4. O irmão Antônio. Esqueço nunca isso aí. Ele me disse. Adventista. Muitos anos adventista. E quando ele ouviu, ele estava na sala, o filho dele estava em graça. O filho dele vivendo em graça, debaixo do apostolado. Ele no quarto não queria me ouvir. Não vou ouvir esse homem não. Esse homem é um herege. Não vou ouvir ele não. Esse pregador é um herege. O filho dele já em graça. E o homem no quarto, o filho na sala, me assistindo, me ouvindo. O pai, o homem no quarto, mas, né? Um olho no padre e um olho na missa, né? Ele não queria dar o braço a torcer para ficar na sala, mas foi para o quarto. E lá do quarto ele ouviu, quando eu falei, Gálatas 5:4, separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele disse que ele deu um pulo da cama e foi para a sala, falou para o filho dele, não, eu não quero estar separado de Cristo, não. Eu não quero estar separado de Cristo. Eu vou estar separado de Cristo por causa da lei? Estou parando de ser adventista agora. De agora em diante eu não sou mais. Quero viver na graça. Eu não quero estar separado de Cristo. Uma salva de palmas por aquele homem. Irmão Antônio. Glória a Deus. Irmão Antônio. Ele disse, eu não quero estar separado de Cristo, não. O filho na sala, assistindo a pregação, ele foi para o quarto, falou que eu era herege, que ele não queria ouvir. Que ele era adventista, que ele não ia mudar. Quando eu falei Gálatas 5:4, separados estais de Cristo. Quem? Os que se justificam pela lei. Da graça tem descaído. Ele me disse, eu chamo Deus como minha testemunha. Lembra do irmão Antônio, lá de São Paulo? Ele me disse, pulou da cama, foi para a sala e foi para o filho. Não, eu não quero estar separado de Cristo, não. Viver da lei? Se quem vive da lei está separado de Cristo, estou parando agora. Não quero estar separado de Cristo. E aí recebeu a graça para o seu lado. Glória a Deus. Gálatas 5, verso 5. O tema hoje é entendendo Gálatas 5. Gálatas 5, 5. Mas nós como? Diga, pela fé. Está vendo como que é? Como que lê a Bíblia com olhos iluminados é diferente? No verso 4, separado está de Cristo quem se justifica pela lei. Da graça tem descaído. Mas e nós que vivemos em graça? Gálatas 5:5. Nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito Santo, está em maiúsculo, a justiça
pela qual esperamos, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Gálatas 5, 6. Sublinha aí, ó. Diga comigo, em Cristo Jesus. Então a cobertura do cristão, a nossa cobertura é estar em Cristo. Romanos 8, é Deus que me justifica. Em Cristo. Quem agora está em Cristo, pois nele. Então, a nossa cobertura é Cristo. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque... Não, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo. Senão eu não seria. Eu não fui reconciliado com Deus porque eu fiz alguma coisa. Eu fui reconciliado com Deus em Cristo. No que Ele fez. Está claro ou não está claro? Gálatas 5, 7. Corrieis bem. Você estava andando bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Ô irmão, ô irmã, você aí que está ouvindo a graça e está pensando em se batizar, porque senão não vai ser salvo. Quem é que te impediu de ouvir a verdade? Você estava indo tão bem. Você estava indo tão bem. Acompanhando na sua Bíblia, conferindo o apostolado. Agora você já está aí pensando que vai perder a salvação ou que não vai ser salvo, pensando em voltar para uma igreja da lei. Mas você estava indo tão bem. Quem? Gálatas 5, verso 7. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Cristo já te libertou. Você não precisa de campanha. Gálatas 5, 1. Você já está salvo. Você já está liberto. Gálatas 5, 7. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Gálatas 5, 8. Esta persuasão vem de persuadir, chaveco, indução, manipulação. Gálatas 5, 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Cristo te chamou e Ele vai te impedir de ouvir, de seguir a verdade? Se Ele é a verdade? Então, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Oh, um pouco de fermento leveda toda a massa, hein? Quem é que você está ouvindo, hein? Um pouquinho de graça e um pouquinho de R.R. Soares? Vai dar zica, hein? Um pouquinho de MGA e um pouquinho de Universal? Vai dar problema. Bicho Macedo não vai dar... o Bicho Macedo ele vai infernizar sua cabeça. Colossenses 2,8. Tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa, por meio de sabedoria humana, rudimentos, obras mortas. Em Cristo você já é liberto, você já é salvo, já é abençoado. Por isso, Gálatas 5, 7. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Gálatas 5, 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de heresia, um pouco de condenação, estraga toda a graça e o apostolado. Leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Quem pode falar amém? Mas aquele que vos inquieta, quem é que está te inquietando, hein? Quem é que está te mandando mensagem no WhatsApp, hein? Aquele que vos inquieta, hein? Quem é que está te inquietando? Dizendo que não é bem assim, dizendo que você não é crente, dizendo que você não é salvo coisa nenhuma, dizendo que desse jeito você nunca vai para o céu. Quem é que está te inquietando? Dizendo que você que não se batizou não vai ser salvo. Quem é que está te inquietando? Gálatas 5, verso 10. Aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Pode ter certeza. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito, se eu prego circuncisão. Porque em 1 Coríntios 9, o Paulo disse, eu fiz-me debaixo da lei, para com quem estava debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei.
Então, Gálatas 5:11, se eu ainda prego circuncisão, por que eu sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem. Porque os caras estão doidos, né? Os caras, oxalá eles se mutilassem, porque eles estão doidos, né? Não tem jeito. O pastor Marcos mostra na Bíblia, mostra na Bíblia, mostra na Bíblia, mostra na Bíblia. Os caras ficam loucos. Não tem como provar o contrário. Quer dizer, então que é salvo sem batizar? Eu mostro na Bíblia, mostro na Bíblia, mostro. São 25 anos em graça. Os caras ficam doidos. Não tem como provar o contrário. Está claro ou não está claro? Antes de você se batizar, porque tem alguém te inquietando, tem alguém te incomodando, tentando te convencer, manda ele ou ela me convencer. Se me convencer, eu me batizo também. Aí você pode batizar à vontade. Se eu me batizar. Manda me convencer. Está claro ou não está claro? Onde se viu uma igreja que fala que não tem diabo, fala que não tem santa ceia, não tem batismo. Isso aí essa igreja... Então, manda me convencer. Vem com a Bíblia aberta, me prova tudo na Bíblia, acabou. Aí, se eu me batizar, você pode se batizar também. Está claro ou não está claro? Eu quero ver me convencer. Eu quero ver provar. Eu quero ver vai ter que convencer o Espírito Santo, né? Eu quero ver provar que o que está escrito está errado. Quero ver provar. Gálatas 5:1, Cristo nos libertou. Não é assim? Vou ler de novo. Cristo nos libertou. É mentira? Vou ler de novo. Cristo nos libertou. Prova que está errado. Gálatas 5:1. São mais de 50 Bíblias em casa. Cristo nos libertou. Quem vai me provar que está errado? Estou esperando. 1998. Um pregador da lei foi lá em casa. Era uma segunda-feira à tarde, 6:30 da tarde. Ele chegou lá em casa. Você conhece ele, Denilson. Lembra do Denilson? Chegou lá em casa. Pastor Marcos, por favor. Aí fui lá atender ele. Eu vou te provar que você está errado. Eu fiz uma lista e vou te provar. 1998. Vou te provar que você está errado. Você já parou para pensar que você pode estar errado? Eu falei, não tem como estar errado. Aí ele estava com a Bíblia na mão. Eu peguei a Bíblia dele e fiz assim, aqui é a primeira aliança, a lei. Aqui é a segunda aliança e última. Só teve 2 alianças. Aí eu peguei a Bíblia dele e abri na última página da Bíblia, Apocalipse. A última palavra da Bíblia, amém. Falei para ele assim, se está errado a segunda aliança, cadê a terceira para provar que a segunda está errada? Porque a segunda mostrou que a primeira estava errada. Falei para ele assim, tá aqui a Bíblia. Cadê a terceira aliança para provar que a graça está errada? Eu vou lá em casa, eu fiz uma lista, 1998. Eu vou lá pegar essa lista e eu vou te provar que você está errado, porque eu fiz uma lista. Tá bom. 98. Vamos para 2022. Estou esperando ele voltar com a lista. Estou esperando. Ele falou que fez uma lista, que ia provar, que ia mostrar. 1998. Eu vou lá em casa, eu vou lá, eu fiz uma lista, eu vou provar. Falei, tá bom. Eu estou pensando que ia vir amanhã, né? Era umas 7 horas da noite. Falei, amanhã de manhã ele está aqui, né? 98. 2008, 10. 2018, 20. 18, 19, 20, 21, 22. Vai para 24. Eu estou esperando ele. Ele falou que ia mostrar a lista, que eu estava errado, para provar. Estou esperando. A barba está até branca já. Ó. E ele não veio. Você acha que ele vai vir? Entendendo Gálatas 5. Vamos continuar aqui a ministração. Entendendo Gálatas 5 é o tema de hoje. Verso 13. Cadê a caneta? Gálatas 5:13. Vós, irmãos, sublinha aí, fostes chamados
à liberdade. Diga, graças a Deus. Você foi chamado à liberdade, né? Você vai em algumas igrejas aí, você não pode, né, você não pode chupar sorvete, você não pode tomar Coca-Cola, aí você não pode usar bermuda, você não pode ir no cinema, você não pode andar sem camisa, você não pode usar tênis, na Deus é Amor não pode usar nem calça jeans, não pode ter bigode, porque bigode é do diabo. Se o diabo tem, eu sei que isso aqui é meu. Não pode ter televisão, a mulher não pode usar calça comprida, não pode jogar bola. Fiz um gol esses dias, fala que não pode jogar bola. E o gol que eu fiz, como é que faz? Então, Cristo, Gálatas 5:1, nos libertou. Gálatas 5:13, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Quem recebe essa palavra? Essa é a graça e esse é o apostolado. Aquele que diz que você é um abençoado em Cristo, aquele que diz que você é salvo pela graça, ele está dizendo assim, ó, você foi chamado à liberdade, mas não vai usar a sua liberdade para dar ocasião à carne. Como assim, pastor? Não é porque você é salvo, sempre salvo, que você não perde sua salvação, que você vai ser um promíscuo, um adúltero, um assassino, um bandido, um maledicente, um vagabundo, um canalha, safado, um cachaceiro, um pinguço. É isso que ele está falando. Para você não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Vou usar droga à vontade, porque eu não perco minha salvação. E não perde mesmo usando droga. Mas não é porque você não perde, você vai usar. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Alô? O que uma coisa teve aquela outra? Ah, então eu posso usar? Quer que eu fale a verdade? Pode. Pronto, falei. Mas, Gálatas 5:13. Não use da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. Amém? Ah, então, já que eu não perco minha salvação, então eu posso? Pode. Ah, então eu posso? Pode. Só que você não fala, né? Então eu posso pular da frente de um trem? Isso você não fala, né? Por que você não fala isso também? Porque se você pular na frente de um trem, você vai morrer. Então você é um safado. Você quer usar a graça como libertinagem para dar ocasião à sua carne. Tem caneta aí? A graça não é um passaporte para você pecar à vontade. Está claro ou não está claro? E daí que você não perde salvação? Então, porque eu não perco minha salvação, eu vou sair matando as pessoas, prejudicando as pessoas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Está claro ou não está claro? Gálatas 5:13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Viva para a glória de Deus, abençoado. Eu nasci para a glória do Senhor. Viva para a glória de Deus. Não tem coisa mais feia que uma ovelha vivendo como bode. Não tem uma coisa mais feia que um justo vivendo como ímpio. Ovelha, bandido, assaltante. Ovelha defraudando as pessoas. Ovelha comprada pelo sangue de Jesus e vai roubar celular, vai roubar uma moto, vai pegar o que não é seu, vai tomar uma coisa. Tem coisa mais feia para uma ovelha fazer isso? Qual o fim da maioria que faz isso? Vai morrer. É ou não é verdade? Vai para a cadeia, vai morrer, fica paralítico. Por quê? Porque a ovelha vivendo como bode. E Deus não aprova essas coisas. Plantou, colheu. Gálatas 5:14. Toda lei, Paulo falando, se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não vou roubar o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo, eu não vou defraudar o meu próximo, eu não vou enganar o meu próximo. Está claro ou não está claro? Então eu penso que Deus foi claro em toda a sua palavra, até na lei. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Até na lei ele foi claro. Aí a lei acabou, mas continuou a sua palavra na graça.
E na graça deixa claro que não é porque você está na graça que você deve viver como libertino. Porque você nasceu para a glória de Deus. Amém? O que eu disse mesmo? O quê? Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Entendendo Gálatas 5, verso 15. Aí Paulo, sabendo que tinha cristãos carnais, Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, matando, roubando o celular, arrastão. Se vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros, né? Porque vocês são ovelhas, nasceram para a glória de Deus. Gálatas 5,13, está usando da liberdade para dar ocasião à carne, só porque não perde a salvação, matando, roubando, assaltando, defraudando, enganando. Aí Gálatas 5,15, se vocês estão se mordendo e se devorando uns aos outros, vede também não consumais uns aos outros. Mas claro que está se consumindo, né? Estão matando por causa de um celular de R$100. Estão matando só de você olhar para a pessoa não vai com sua cara mata, não está se devorando. Quer que faz o que com o ser humano? O que você quer que faz? Deus deu a salvação pela graça, ele não tem que pagar nada, é pela graça, ele só tem que crer, e ele vai lá e rouba celular, mata por causa de uma moto, mata por causa de uma roupa, mata por causa de um carro, ele rouba, ele corta o pescoço, ele dá facada. O que você quer que faz com o ser humano? O que você quer que faz com o ser humano? Diga pela fé. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado. Entendendo Gálatas 5, verso 16. Aí Paulo começa a explicar a diferença da vida no espírito, da vida na carne. Te lembrando que Paulo não está escrevendo para ímpios. Paulo está falando com a igreja. E quando diz igreja, no mínimo são ovelhas, filhos, vasos de misericórdia para a salvação. Por isso que ele está falando da vida do espírito e da vida da carne. Por que ele está falando? Porque existe a vida da carne. E infelizmente muitos andam na carne. E quando fala na carne não é só mentindo não. Matando, roubando, defraudando, devorando, consumindo, cortando o pescoço, acabando com tudo. Quer que faz o que com a carne? Aí criaram a delegacia. Mas quem fica na delegacia são homens. Os que estão matando estão corrompidos. E os que estão lá para cumprir a lei também se corrompem. O que você quer que faz com o ser humano? O cara mata uma pessoa, ele é condenado pelo próprio homem a 30 anos de cadeia. Mas quando chega lá, aquele que matou, se ele é abastado, né, se ele tem dinheiro, então ele compra a justiça, ele compra o juiz, ele compra o advogado, ele compra o delegado, de 30 anos cai para 3, para 4. Você quer que faz o que com o ser humano? Como diz o outro, só Deus para ter misericórdia, irmão. Você quer que faz o que com o ser humano? O ser humano mata por causa de um celular de R$100. E agora, se não tem o celular, mata também. Mata porque tem e mata porque não tem. Você quer que faz o que com o ser humano? O que o ser humano merece? O que o ser humano merece? Direitos humanos? Não merece direitos humanos, não. Direitos humanos são para os humanos direitos. Porque Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Direitos humanos deve ser para humanos direitos. Direitos humanos para quem... É porque não matou sua filha, né? Não estuprou sua filha de 2 anos. Aí, né? Não matou a sua mãe, né? Não matou sua esposa. Não matou o seu pai. Não matou o seu filho único. Aí você vem com esse papo de direitos humanos, né? Porque não foi com você, né? Não estuprou sua filha de 2 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Essa hipocrisia tem que acabar, né? Direitos humanos porque não foi com você, né? Eu quero ver se eu vivo para ver alguém dos direitos humanos orar
beijar ou levar para casa o ladrão, o bandido, estuprador que abusou da filha de 2 anos. Eu quero ver se eu vivo para ver isso aí. O diretor, o presidente, o conselheiro dos direitos humanos, levar para casa para orar por ele, né? Aquele que estuprou a sua filha de 2 anos. Quando eu ver isso, aí eu vou acreditar nos direitos humanos. Enquanto eu não ver isso, só hipocrisia de pessoas hipócritas. Porque é fácil quanto não é com você, não? Vamos falar a verdade. Não é assim? Não é com você? Ah, o ladrão, não bate nele não. Não bate no bandido. Não bate porque não foi. Ele não matou sua mãe, né? Ele não matou sua filha, ele não matou seu filho único. Deixa eu parar por aqui, né? Gálatas 5,16. Então, Paulo, entendendo a liberdade que Cristo nos deu, explicou a diferença de andar na carne e de andar servindo a Deus no Espírito, na qual, para isso, fomos chamados, escolhidos, predestinados. Amém? Está aqui, para todo mundo ver. Ó. Gálatas 5,16. Digo, porém, andem no Espírito. E não vão matar, não vão roubar celular, não vai estuprar criança de 2 anos, não vai matar uma pessoa por causa de uma moto. Você não vai assaltar, você não vai defraudar, você não vai enganar, você não vai assassinar, você não vai dar facada, você não vai dar tiro na cabeça, queimar roupa, no peito. Se você andar no Espírito, Gálatas 5,16, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque a carne, se você deixar ela solta... Hoje uma irmã me falou assim, a irmã falou assim, olha pastor, se eu andar com um revólver todo dia, eu mato uns 5. Isso aí é o desejo de quem? Da carne, porque a pessoa já está com o saco cheio. Né? Só encontra pessoas corruptas, só pessoas passando para trás, só malandro, só pilantra, só gente safada, pessoa que puxa o seu tapete. A vida não é assim? O mundo não é assim? Aí a mulher já não aguentando mais. Pastor, se eu andar com um revólver, todo dia eu mato uns 5. Gálatas 5,16, ó. Ande no Espírito e você não vai fazer os desejos da carne. Porque a carne, Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você não sabia disso? Você não sabia que a carne, principalmente de jovem, a carne de jovem é o próprio diabo. A carne do jovem, olha, você que tem filho jovem aí, a idade do bobão é um perigo. Sabe a idade do bobão? Dos 14 aos 20, 22, é a idade do bobão. Fica empinando moto, andando com um colega, segue mais o colega do que o pai e a mãe. A voz do pai e da mãe não tem peso, não tem valor nenhum. O que vale é o camarada, é o chegado, é o mano. Mano, chegado, esse é meu camarada. Esse, aí ele ouve. O pai e a mãe não. Então a idade do bobão é a idade crítica. Se passar da idade do bobão, é difícil morrer. A idade do bobão. Compra uma moto, fica empinando moto o dia inteiro. Tira o escapamento da moto, faz barulho estourando. Blá, 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 blá. É a idade do bobão. Não ganha nada em fazer isso. É a idade do bobão. Fica o dia inteiro empinando moto. Trabalhar que é bom, ninguém quer saber. Então essa idade é difícil. Quem tem filho de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, até olha, essa idade tem que orar, hein? Tem que orar, porque essa idade, quem está entendendo? Se passar dessa idade, difícil morrer. Porque aí vai casar, vai criar vergonha na cara, né? Vai trabalhar para pagar o aluguel, mas não trabalha, não faz nada, né? Fica só andando com colegada na rua. Como é que fica a mente desse ser humano? Estão entendendo o que eu estou falando? É uma realidade. Então, Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, essa idade quer ir para balada, não quer ir para a igreja. É ou não é verdade? Quer ir para balada com o chegado, com os colegas, com os mano. É, os mano que não te dá arroz e feijão, né? Os colegas que não compra tênis para você, que não lava a sua cueca, né? Os colegas que não lava a sua roupa, né?
Sabe esses colegas, sabe esses camaradas que quando você se lasca na vida, não pergunta nem se você está vivo? Sabe esses camaradas que é legal, sabe? Que não paga a sua luz, não paga a sua água, não te dá arroz e feijão, né? Não põe a comida lá, a roupa limpinha. Esses camaradas que é legal, né? Esse que é os caras, esses que são ponta. Mas sua mãe e seu pai, esse você nem lembra que existe, né? Essa é a idade do bobão. Se passar dessa idade, grande chance de não morrer. Mas essa idade, muitos morrem de graça. Vai no embalo, vai cometer assalto, anda empinando moto. Muitos morrem prematuramente. É ou não é verdade? Por quê? Gálatas 5,17. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito que é contrário à carne. Então estes, quer dizer, a carne e o espírito, se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Eu, com 54 anos, meu espírito sobressai sobre a carne. Mas um jovem de 15, 16, por vezes, a carne sobressai ao espírito. É ou não é verdade? E aí, a carne sobressaindo ao espírito, vira e mexe, você vê aí, no cemitério, jovem de 18 morrendo, jovem de 20 anos. Por quê? Foi cometer assalto. Teve uma mulher que falou assim, coitado dele, ele só cometia assalto, só isso, ele não fazia mais nada. Que concepção que você tem, hein? Ele só cometia alguns assaltos. Para você ver como que está o mundo hoje, né? Quem está me entendendo, hein? Com 54, o espírito sobressai a carne. Agora, com 18, o pai e a mãe têm que orar muito, hein? Eu conheço pai e mãe aí que o filho, olha, anjos de misericórdia, guardem o meu filho, porque eu não tenho mais o que fazer. Não me ouve, Senhor. Minha filha não me ouve. Senhor, meu filho não me ouve. Não ouve o pai, não ouve a mãe, a avó e o vô, velho careta. Então não ouve. Senhor, não temos mais o que fazer. Guarda o meu filho segundo a sua vontade. Porque eu não tenho o que fazer. Agora de madrugada, só Deus sabe onde ele está. No pancadão, acelerando essas motos do inferno aí. Senhor, guarda meu filho, Senhor. Que a cabeça dele nessa idade não tem quem ajuda, não tem quem muda. Senhor, se ele sobreviver a essa idade, talvez com uma perna só, com um braço só, talvez dá para salvar ainda, né? Porque muitos vão embora com 2 braços e 2 pernas. Senhor, salva meu filho. Ajuda, Senhor. Envia teus anjos, dá ordem. Meu filho vai ter que ser muito predestinado para passar pela idade do bobão. Porque se ele não for, o risco de morrer prematuramente é grande. É ou não é verdade? Ou eu estou falando besteira aqui? Tem de pai e mãe orando, não está escrito no gibi. Gálatas 5, verso 18. Mas, graças a Deus tem um mais, né? Gálatas 5, 18. Se sois guiados pelo Espírito Santo, então não estáis debaixo da lei. Então dá para você controlar, dá para você viver melhor, dá para você reinar em vida. A vida em graça é diferente. Temos uma música aqui assim. Felizmente tem pessoas que preferem viver na carne do que viver em graça. A liberdade em graça é maravilhosa, mas tem gente que quer a libertinagem, não a liberdade. Por vezes os anjos dão um passo para trás, porque o filho passa com uma moto na avenida a 180 por hora, se passar um cachorro na frente da moto, está perdido, né? Então a mãe e o pai vai ter que orar muito, né? Estão entendendo? Porque o filho está cego, né? Gálatas 5, 19. Olha, não é o diabo não, tá? Ô mãe, ô pai, não é o diabo não. Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiço, feitiçaria, macumba, quimbanda, candomblé, magia negra, acender vela vermelha, preta, na encruzilhada. Coitado da galinha que Deus criou, mata a galinha. A galinha não foi feita para isso. A galinha foi feita para comer. Mas na ignorância, quem paga o pato é a galinha. E ainda mais a galinha preta. Aí não tem preta, usa branca. O que uma coisa tem a ver com a outra? Difícil entender o ser humano, né? Não é difícil entender o ser humano? Deus faz a galinha. Interessante que você nunca vê um boi na encruzilhada, né? Um leitão, você não vê um leitão, né? Um leitão assim é uns R$400. Uma galinha 15, 20. Aí oferece a galinha, põe na encruzilhada. Porque se pegar um leitão, vou pegar para mim. Pô, um leitão desse tamanho, você acha que não vou pegar para mim? Chego em casa, ó, verando tem um negócio lá que fica... Né, pastora? Põe o braseiro, coloca o leitão às 9 da manhã. Meio-dia, 1 hora, já vai arrancando a lasquinha. Pega uma faca. Então ninguém põe um leitão. Se pegar o leitão, vou pegar para mim. Ah, você não pega, Cido? Você não come comigo esse leitão? Aquela pururuca. Eu já sei já como funciona. Alho e limão. Pega o leitão, alho e limão, tempera só no alho e limão, espeta ele no rolete, põe 9 da manhã. Deixa rolando assim, ó, 9 da manhã. Meio-dia, meio-dia e meio, já começa a arrancar as lasquinhas. Por isso você não encontra um leitão, porque um leitão é 400, 500 reais. E um bezerro? O cara vai colocar um bezerro lá? Não vai colocar, porque tem picanha, tem contrafilé, tem alcatra. Aí não vai colocar nunca. Não é? Mas pega, coitado da galinha baratinha e coloca lá. Faz o que com o ser humano? Então, as obras da carne são conhecidas. Ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ficar de mal das pessoas, porfias, ciúmes, iras, ficar nervoso, pelejas, dissensões, facções, inveja, que é pior que inveja. Inveja não é ter também. Inveja é querer ter o que você tem. Isso é inveja. Inveja espiritual. Tem pessoas que têm inveja de mim, você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que têm inveja de mim? Tem. Eu não vou te falar porque fica ruim. Mas já teve pessoas aqui que teve inveja de mim. Graças a Deus, Deus tirou, levou embora, sei lá para onde. Graças a Deus, é claro, graças a Deus, vai ter inveja lá abaixo da égua. Vai se lascar. Inveja de mim? Eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi ser apóstolo. Eu não escolhi ser profeta. Tem um do Rio de Janeiro que tem uma inveja de mim que você nem... escapou essa aqui. Vixe, essa escapou. O cara tem uma inveja de mim que você nem imagina. Posso fazer nada, irmão. Foi Deus que me escolheu, Deus que deu a unção, Deus deu a revelação. O que Saul tinha de Davi? Inveja. Por quê? Por causa de uma frase. O Saul ficou sabendo que o Davi era um homem segundo o coração de Deus. O cara ficou louco. O Saul ficou doido. Um pirralho desse segundo o coração de Deus. Eu sou rei. Eu sou gladiador. Vou para a guerra, tal, armadura de rei. Davi. Saul, movido de inveja, perseguiu Davi por muitos anos, querendo matar ele. Inveja. Gálatas 5, 21. Bebedices. Bebedice, irmão. Tá vendo? Você podia tanto beber uma cerveja e ficar quietinho, né? Mas não, você quer beber um caminhão de cerveja, fica bêbado, faz palhaçada, fala besteira, escandaliza. Aí depois culpa o diabo, né? O diabo está na cerveja. O diabo está na cerveja. Estão entendendo? Bebedice é obra da carne. Gálatas 5, verso 21. Orgias. A lista é infinita, irmão. Se for falar da carne, não falou de mentira aqui, não falou de fofoca, de vício. A lista é infinita. Ele falou, e coisas semelhantes a essas. Gálatas 5, 21. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não vai herdar
gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17, que é o reino de Deus. Não tem como, né? O cara está andando na carne nesse nível, como é que ele vai ter gozo, paz e alegria do Espírito Santo? Não tem como, não tem nunca, não tem como. Gálatas 5:22. Agora vira moeda. Porque em Gálatas 5:16, ele falou para você andar no Espírito e não fazer a vontade da carne. Aí em Gálatas 5:19, ele te explicou algumas coisas da carne. Agora ele vai falar do Espírito. Gálatas 5:22. Agora o fruto do Espírito é amor. Depois você lê 1 Coríntios 13. O fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Eu não quero, acabou. Eu não quero. Domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, agora aqui Paulo subiu o nível, hein? Aqui Paulo chegou. Aqui Paulo subiu o nível. Sublinha aí, ó. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então quer dizer que tem muitos aí que não é de Cristo Jesus, né? Porque está andando nessa lista das obras da carne. Tem ou não tem? Prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia. 24. Os que são de Cristo Jesus, eu sei que eu sou. Eu sou de Cristo Jesus. Olha lá. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos loucos, concupiscência. Quem é de Cristo já crucificou. Aí, Gálatas 5:22. Aí ele vai ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque ele vai ter o fruto do Espírito. Está claro ou não está claro? Estamos terminando, hein? Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem pode falar amém? A receita aqui, ó. Se fosse impossível, Paulo não tinha escrito. Se vivemos, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tem coisa mais feia que crente invejoso? E piora se é inveja por causa da unção. Fica pior se a inveja é por causa da revelação. Já conheci gente assim. Inveja é a inveja de Saul, né? Inveja por causa da unção. Inveja por causa da revelação. Inveja porque Deus fala com o tal. Tem coisa pior para um crente, mais vergonhoso para um cristão, do que ele ter uma inveja espiritual? Quando era para ele estar dando glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, graças te dou nesta noite, por esta ministração, pela sua palavra que é viva, poderosa e eficaz. E que com certeza, pelo seu poder, não volta para o Senhor vazia. Que a tua graça seja e esteja com os seus escolhidos, eleitos, chamados, predestinados, aqueles que foram comprados por bom preço. Seja exaltado, glorificado e honrado pela tua igreja, que o Senhor comprou com o seu sangue. Pois, como Paulo disse, o Senhor conhece os que são seus. E isso para a tua glória. A graça seja com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus,
com amor perene. A graça seja com o teu espírito, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Salvo de palmas, graça e paz e até domingo! Graça e paz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Domingo que vem, dia 2 de janeiro de 2022, primeiro culto do ano, você não pode perder por nada, hein? Honra a Deus e Ele te honrará. Domingo, às 18 horas, aqui no MGA, primeiro culto do ano de 2022, com uma palavra profética para a sua vida. Você vai viver o ano de 2022 debaixo de uma palavra profética. E haverá anjos em seu favor. Uma palavra que saiu da boca de Deus. Vai ser revelada domingo. Não perca por nada. Domingo às 18 horas. Amém? Mais palmas a Jesus, graça e paz. Até domingo, pela fé. Glória a Deus.